Ah, ó, jornalismo, Rádio Bandeirantes, São Paulo, do Brasil. Lula e Trump conversaram ontem. O Lula telefonou para o Trump e todas as notas oficiais do governo a respeito dessa conversa estão de acordo com aquilo que a imprensa conseguiu descobrir. E depois houve uma declaração do próprio Trump a respeito do assunto e, posteriormente, uma declaração específica do Lula sobre um dos pontos que foram tratados na conversa. E é sobre esse ponto especificamente que nós devemos nos debruçar, devemos prestar atenção. Mas a conversa durou 40 minutos. O Lula classificou como muito positiva a decisão do Trump de retirar a tarifa adicional de 40% imposta a alguns produtos, café, carne, frutas, né? E, segundo o próprio governo brasileiro, o Lula disse ao Trump que outros produtos precisam ser motivo de uma nova discussão entre eles, para que também esses produtos fiquem livres de tarifas adicionais. E que o Brasil deseja avançar rápido nessas negociações. O Trump também falou a respeito. E ele disse, conversamos a respeito de comércio, de tarifas. E aí ele falou para os repórteres, vocês se lembram que eu adotei tarifas porque algumas coisas aconteceram. Não especificou nada, não disse nada, mas é uma referência, claro, àquele texto que está na origem do anúncio do tarifaço, quando ele reclamava do judiciário brasileiro, do que estava acontecendo com o Bolsonaro, do que estava acontecendo com interesses de empresas de tecnologia, empresas dos Estados Unidos, no mercado brasileiro, na relação com o Supremo, esse papo todo. Trump disse que a conversa foi muito boa e afirmou que o diálogo foi a respeito de comércio, de sanções. E aí, na nota do governo brasileiro, não há menção a qualquer pedido feito pelo Lula para que o Trump decida revogar a aplicação da Magnitsky sobre Alexandre de Moraes ou decida revogar as sanções impostas a ministros do Supremo, ao Procurador-Geral da República, ao Advogado-Geral da União, que é o Jorge Messias, né? Indicado agora ao Supremo. Na nota do governo brasileiro não há menção a isso. O Trump falou em sanções. E isso foi interpretado como uma referência a sanções impostas a autoridades brasileiras. Ele não disse isso. Ele só usou a palavra no plural, sanções. Trump disse que aguarda ansiosamente um reencontro com Lula e que muitas coisas boas virão dessa parceria recém-formada. Diz também que gosta muito do Lula. Aquele jeito do Trump, esse cara, tal. E ele afirmou, tivemos uma conversa muito produtiva e aí sim, no post, ele fala de sanções impostas a diversas autoridades brasileiras. A nota do Brasil não menciona qualquer debate a respeito do assunto, mas o Trump escreveu em rede social que sim, sanções impostas a diversas autoridades brasileiras fizeram parte da conversa. Então o Trump confirmou isso e falou dessa história de muitas coisas boas virão dessa parceria recém-formada.
Bom, Trump aproveitou, disse que seu governo fez uma mágica para que o preço da carne bovina passasse a preços mais aceitáveis para o consumidor. Isso tem a ver, claro, com a decisão de suspender tarifas para carnes, tarifas da carne que sai do Brasil para os Estados Unidos. Porque ali foi uma medida adotada especificamente para produtos brasileiros. Como há muitos outros produtos que ainda sofrem essa sanção tarifária, o Lula falou, precisamos conversar para livrar esses setores, né? Porque, embora, no geral, com as exceções estabelecidas desde o início, e agora, com a revogação de sobretaxa sobre diversos produtos importantes, é claro que isso foi muito positivo para a economia brasileira. Mas há setores sofrendo muito, demitindo, suspendendo produção, porque perderam um mercado essencial para a sua atividade. Então, há problemas sérios em algumas seções do grande setor industrial brasileiro. Há setores sofrendo muito. E, claro, trabalhadores sofrendo com demissão ou com ameaça de demissão. Férias coletivas, uma espécie de antessala de um processo de demissão, programas de demissão voluntária, não é brincadeira. São milhares de pessoas atingidas. Não é brincadeira. Então, isso sim tem de continuar sendo tratado. Mas Lula decidiu falar sobre combate ao crime. Inclusive, depois do Trump fazer um resumo do que foi a conversa, ou seja, comércio, tarifas, sanções, dito pelo Trump, sanções impostas a autoridades brasileiras. Isso foi dito pelo Trump, não está na nota brasileira, mas o Trump disse que sim. Então, provavelmente, trataram ali da Magnitsky e das sanções como cancelamento de visto para viagem aos Estados Unidos, esse tipo de coisa. Porém, o Lula hoje voltou ao tema e disse que conversou com Trump, já se sabia disso, mas aí ele falou um pouco mais, sobre combate ao crime organizado. E aí fez um alerta sobre a entrada do crime organizado em instituições democráticas e disse que sugeriu ao presidente dos Estados Unidos que comece a prender brasileiros, chefes de facção, que estão nos Estados Unidos. Ou seja, é uma sugestão inócua, porque é claro que autoridades brasileiras, o judiciário, descobrindo que um foragido da lei, um procurado, alguém que foi condenado, mas não foi encontrado, está em determinado país, isso é imediatamente comunicado às autoridades daquele país. Claro, né? E aí você tem, como prosseguimento normal das coisas, que as autoridades daquele país se mexam e determinem operações policiais para tentar encontrar o sujeito e prendê-lo. Então não há nada de importante acrescentado a essa realidade. Aí o Lula disse, eu disse ao Trump, a gente não precisa usar armas, a gente tem de usar a inteligência. Vamos prender os brasileiros que estão aí. Claro, está se referindo a procurados, né? Gente que cometeu crimes ou está inserido em uma organização criminosa e que hoje está nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já afirmaram algumas vezes, por intermédio de autoridades públicas diferentes, que o PCC, por exemplo, tem ação nos Estados Unidos, em algumas cidades, tem operações lá, algumas inclusive em conjunto com cartéis mexicanos. Não há nenhuma novidade. Mas a questão é quando ele propõe ao Trump um trabalho conjunto contra facções criminosas. Inclusive, ele contou para o Trump das recentes operações feitas pela Polícia Federal,
para asfixiar financeiramente facções, setor de combustíveis, etc. E outros setores, né, no mercado financeiro e tal. Mas propôs trabalho conjunto. Olha, isso seria natural, normal, falar em colaboração, em trabalho conjunto, em qualquer outra circunstância. Mas hoje, porque é exatamente o dito combate ao tráfico e às facções que lidam com o tráfico, que está sendo usado por Donald Trump e seu governo para a realização de uma política que é decorrência da visão geopolítica dos Estados Unidos, daquilo que os Estados Unidos, isso não só no governo Trump, mas explicitamente no governo Trump, projetam para a América Latina, desde a América do Norte, começando com o México, até o extremo sul da Patagônia. Isso está em pleno curso. Ou com governos aliados, que estão transformando seus países em protetorados dos Estados Unidos. É o caso da Argentina, é o caso do Equador. Em breve, e é muito ruim sabermos disso, será o caso da Bolívia e muito provavelmente em breve será o caso do Chile. Então, isso para falarmos da América do Sul. É o caso, embora de maneira mais moderada, né? Há um pouco mais de altivez nas negociações, mas é o caso hoje do Paraguai, as concessões que tem feito. Agora, no caso da Argentina, do Equador, você tem países que veem a ideia, o conceito de independência, de soberania real, escoar. São conceitos que estão desaparecendo e a realidade, a realização desses conceitos está desaparecendo. Países de uma importância extraordinária, reduzidos ao papel de protetorado. Claro que isso não é definitivo, mas também não se sabe a extensão no tempo de um fenômeno como esse. Mas, acima de tudo, há uma operação criminosa realizada por ordem de Trump no Mar do Caribe, pelo menos, porque não se sabe o número exato naquelas embarcações, mas de acordo com os números dos Estados Unidos, pelo menos 86 pessoas foram assassinadas por forças militares dos Estados Unidos, e não é uma guerra, e não é um acidente, é a execução de uma ordem que parte do presidente da República, ainda que por intermédio do seu secretário de guerra, o Pete Hegseth. E também com plena concordância e anuência do Departamento de Estado, ou seja, de Marco Rubio. Há uma constante ameaça de agressão contra o país. Um presidente foi instado a fugir. É sempre bom lembrar que aquilo que aparece a não ser quando confirmado pelas partes, como no caso de Lula e Trump, os dois confirmaram. Eu falei isso, ele falou isso. Eu falei aquilo, ele falou aquilo. Mas as conversas, ou a conversa, que saibamos, foi uma só, entre Trump e Maduro por telefone, não se sabe se a conversa foi aquela. Muitas vezes
fazem chegar à imprensa aquilo que querem que chegue à imprensa e que seja divulgado. Mas não se sabe se foi dado um prazo, que seria a última sexta-feira, o limite para que o Maduro saísse, segundo essas informações, sob proteção dos Estados Unidos, para ir para onde bem quisesse. Um lugar, claro, onde ele fosse recebido, né? É óbvio. Teria de haver um anfitrião disposto ali a recebê-lo. E disseram até que o Trump sugeriu que ele fosse para a Rússia. Não se sabe se essa conversa foi assim. Mas mais grave do que isso, há uma reinvenção de um cartel que nem existiu como cartel, mas um grupo de generais e outros oficiais venezuelanos da época de Carlos Andrés Pérez que se meteram com o tráfico de drogas. E de outras coisas. Ouro, não só drogas. Isso foi lá, Carlos Andrés Pérez, anterior a Chávez, né? Esses generais, os descobertos foram punidos e tal, e havia um batalhão específico em que o sol estava ali estampado na jaqueta militar, na vestimenta militar. Pois bem, eles reinventaram o cartel dos sóis e disseram: o líder, o chefão, é o Maduro. Como agora o cartel dos sóis está incluído na lista de organizações terroristas, e se estamos dizendo que o presidente da Venezuela é o líder desse cartel, torna-se legítimo eliminá-lo. Porque ele não é mais apenas um líder de um grupo criminoso, ele é um terrorista. E aí a lei dos Estados Unidos permite que eu ordene sua eliminação. E companhias aéreas, parem de voar. Parem de voar, parem de mandar aviões para essa região. Região muito perigosa. Isso primeiro foi uma recomendação. O Maduro até ameaçou punir essas empresas que acatassem aquela recomendação, mas aí veio a ordem. O espaço aéreo está fechado para vocês. E matando gente. Tem um barquinho ali no mar. Atirem um míssil nele. Um torpedo. Destruam. E recentemente a descoberta, confirmada pela porta-voz da Casa Branca, de que um barco foi atingido. 2, pelo que disseram, tudo é suspeito. 2, talvez fossem 5, não importa. Sobreviveram e aí foi ordenado um segundo ataque. O que seria, em qualquer circunstância, seria um assassinato e uma ação ilegal, criminosa. O governo dos Estados Unidos está cometendo crimes no Mar do Caribe. Abertamente. E não está nem aí. Não está nem aí o que pensam os outros países, a ONU, não interessa. Só o povo dos Estados Unidos é que pode fazer isso mudar, porque, claro, o governo não quer contrariar quem vota. Mas não há nenhuma mobilização nessa direção, quando muito grupos pequenos se manifestam em universidades, nas ruas daquela ou de outra cidade. Nada que possa ser visto como manifestação de massa, como ocorreu, por exemplo, na Guerra do Vietnã, a partir de certo ponto, quando as informações verdadeiras começaram a chegar. Mas a sociedade está anestesiada ali. Isso aqui. E agora, Trump, vale ressaltar, depois da conversa com o Lula, porque disseram o seguinte: não, o que o Lula fez foi tentar trazer o Trump para o campo da racionalidade, fazer com que operações entre países, costuradas entre países, usando a inteligência, são muito mais eficazes. Outros disseram, não, o que o Lula fez foi tirar o Brasil da reta.
Não é? Ou seja, não, agora é um parceiro. Brasil e Estados Unidos juntos. Juntos em quê? A cooperação se dará em torno do quê? A partir de que premissas? De que conceitos? Os Estados Unidos estão agindo. Estão ameaçando um país e agora mais de um país. O Trump acabou de dizer, disse ontem, depois da conversa com o Lula, o que mostra que a conversa não alterou nada em relação a esse tema específico. Ele falou, não, e outros países, se a gente descobrir que dali está saindo droga, nós vamos atacar, podemos atacar. E mencionou a Colômbia. Ainda falou assim, parece que lá tem umas fábricas de cocaína. Bom, isso é conhecimento global. Né? A Colômbia tem produção em larga escala de cocaína. Aliás, os Estados Unidos estabeleceram por anos colaboração com a Colômbia militar e que essas colaborações resultaram em nada. Em nada. Não mudaram a situação na Colômbia. E é bom ressaltar que grande parte da droga, no caso de cocaína, sai pelo Equador. Sai da Colômbia, sai pelo Equador, mas principalmente pelo Pacífico. Não pelo Atlântico. Mas o Equador não sofre qualquer ameaça, porque lá está um aliado. Aliado para sermos bonzinhos, né, com Noboa. Ele é um servidor do Trump. E aí não tem problema, o Equador não tem problema. Não, mas está saindo daqueles portos equatorianos, onde há muita lavagem de dinheiro, inclusive, porque o Equador não tem moeda própria, a moeda corrente é o dólar, isso facilita a lavagem de dinheiro. Não, está tudo certo com o Equador. Mas a Colômbia, aquele Petro que foi à ONU e me criticou, aquele Petro está na alça de mira. E aí você trata desse assunto, porque a desculpa toda é o combate ao tráfico de drogas. Ao mesmo tempo que Trump solta o ex-presidente de Honduras, Hernández, concede um indulto, e ele pegou dezenas de anos de cadeia, na sua pena, porque foram toneladas e toneladas de cocaína que entraram nos Estados Unidos em operações nas quais ele teve participação. E recebeu indulto. O problema não é esse. Não é o Equador, não é o Hernández. É aliado, tá tudo bem, é uma ação política. E aí, dizer para o Trump, vamos trabalhar conjuntamente, tudo bem, você pode ter essas metas colaterais, né? Esses objetivos não declarados, deixar o Brasil fora de qualquer intenção de pressão, o Brasil sendo visto como colaborador, como parceiro, como amigão, e tentar trazer o Trump para um terreno da racionalidade nesse assunto, que não vai acontecer, porque não é esse o problema. Ele não está procurando a melhor maneira de combater o tráfico. O grande drama na sociedade dos Estados Unidos nesse assunto hoje, porque há outros dramas, né? Há 47 milhões de pessoas nos Estados Unidos com insegurança alimentar. Há outros dramas no país mais rico do mundo. Mas o fentanil, a droga sintética, esse é o grande drama. Mais do que isso, tornou-se uma tragédia. Isso entra nos Estados Unidos ou diretamente do México ou do Canadá, mas principalmente do México, fronteira comum, Rio Grande, ou com a matéria-prima chegando da China e sendo trabalhada em laboratórios locais nos Estados Unidos.
Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Brasil não tem nada com isso. Com isso, especificamente, nada. Mas ele alega o que der na telha. Porque não é esse o ponto, não é esse o problema que ele quer resolver. É geopolítica. E aí não dá para ficar falando em cooperação, a não ser que seja sob certos termos. Olha, o Brasil quer colaborar, mas nós não aceitamos, e só haverá uma colaboração, um trabalho conjunto, uma reciprocidade, se essa operação no Caribe for suspensa, cancelada, e se as ameaças de ataque a um país da América do Sul forem interrompidas. Não mencionar isso quando se trata de falar com Trump sobre combate a tráfico de drogas não faz sentido. Não faz sentido. É um encolhimento político muito grave. Muito grave. E como se tudo estivesse normal, tratar de parcerias nesse terreno especificamente. Jornalismo acontece